Se você chegou direto nesse vídeo, deixa eu te contextualizar rapidamente. Essa aula faz parte de um conteúdo completo que eu desenvolvi para ensinar de forma prática como estruturar um laboratório veterinário de verdade, indo muito além da parte técnica. Eu sou Daniele Silvano, médica veterinária, doutora em patologia clínica, com mais de 14 anos de experiência na área laboratorial e criadora da CELV, a Comunidade de Excelência Laboratorial Veterinária. A CELV é um ambiente onde profissionais de laboratório evoluem com suporte, troca, direcionamento, trabalhando ou não só na área técnica, mas sim na gestão, processos, posicionamento dentro do laboratório. Essa aula que você está assistindo agora, ela não foi pensada originalmente aqui para o YouTube. Ela foi desenvolvida dentro da minha mentoria e disponibilizada para os alunos da comunidade CELV, com o passo a passo estruturado daquilo que realmente precisa ser organizado dentro de um laboratório veterinário. Mas eu decidi liberar esse conteúdo gratuitamente aqui no canal, porque essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo na prática. E hoje, praticamente, não existe esse tipo de conteúdo sendo explicado com profundidade e aplicação real por aí. E essa é a parte 2 da aula, o essencial para arrumar o laboratório. A parte 1, ela já foi liberada aqui no canal, onde eu falei sobre documentação de controle, licenciamento e qualidade, e a documentação para exames terceirizados. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você volte depois, porque ela é a base de tudo. Para facilitar, eu organizei essas duas aulas em uma playlist aqui no canal. Assim você consegue assistir na ordem, voltar, revisar e vai anotando tudo que você precisar de forma estruturada. E agora, nessa segunda parte, a gente vai entrar naquilo que sustenta a rotina do laboratório veterinário dia a dia. Você vai entender na prática as documentações técnicas, aquelas que devem ser aprovadas pelo RT, Manual de Gestão e Garantia da Qualidade, a parte logística e também gestão de pessoas e operacional. Ou seja, eu vou transformar tudo aquilo que você viu na base em um funcionamento real ali dentro do laboratório veterinário. Então assiste com calma, anota tudo, todas as dúvidas que surgir, deixa aqui nos comentários que eu vou acompanhando e respondo. Agora vamos para a segunda parte. Boa aula! Então, quando você busca uma legislação, você pode procurar pela RDC 978 da Vigilância Sanitária, você pode procurar sobre a Resolução 1374 do Conselho Conselho Federal de Medicina Veterinária e os órgãos locais de onde você estiver, já que agora a gente é internacional e temos pessoas de outros países. Então, if you is the other place, vou começar a praticar meu inglês, vai que a gente vira internacional para países da língua inglesa, né? Além do espanhol, que eu não vou me atrever a falar, então tem que procurar a legislação local. Uma vez eu dei palestra no Uruguai, e aí eu dei uma olhada em legislação daquele país, e tem lá as vigilâncias sanitárias daquele local e etc. Então, se você é da Argentina, aí tem a questão federal, tem a questão estadual e tem a questão municipal, que eu imagino que seja semelhante, tá? E se não tiver muito, aí, né, se não tem legislação no país onde você está, aí você pode se espelhar no Brasil, né, no que a gente tem aqui, no que eu estou falando aqui, para construir aí, e você já fica assegurada se houver essa exigência no futuro. Let's go para a parte técnica agora, tá? Documentação que o responsável técnico tem ou deveria ter conhecimento e aprovação. E aí entra muitos de vocês que não são RTs, mas fazem o papel dele, ok? Então, lembrem bem, vocês não são RTs, mas vocês fazem o papel dele. O que isso significa? Você não é RT, então você não vai responder civilmente se algum BO acontecer. Mas o cara pode ficar muito bravo, ou a mulher, ou o homem, a pessoa, pode ficar muito bravo e chateado com você se você não falou para ele que precisava disso, disso e daquilo outro. E aí, quando eu falo falar, eu começo a proteger vocês um pouco mais para vocês aprenderem a usar mais o e-mail.
e menos WhatsApp, e muito menos ainda reuniões verbais não documentadas, ou seja, não gravadas. Eu não sei a relação de vocês. Tem relações que são extremamente amigáveis, tem relações que são extremamente abusivas, e tem relações que são reações de liderança, respeito e etc. Mas, além disso, cada um do ser humano que é, dentro do seu desejo momentâneo, uma hora, talvez, que aconteceu alguma coisa, os pontos de vista podem mudar. Então, eu sempre vou jogar a régua para cima. Eu sempre vou jogar a régua para o mais perigoso, para vocês pensarem assim, nossa, imagina se isso acontecer, ou imagina se isso é a minha realidade. Óbvio que se vocês quiserem minimizar o risco, aí cada um escolhe a sua jornada. Mas dentro disso aqui, a minha fala é porque eu vejo muito essa realidade. Sobre documentos da parte técnica, do responsável técnico, tem uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu e a Mari colocamos aqui em discussão, que é o Manual de Normas e Rotinas. O que é Manual de Normas e Rotinas? Eu poderia simplificar em como que o laboratório funciona. Mas a gente foi além, tá? Então, um manual de normas e rotinas, que é como o laboratório funciona, quando eu estou numa posição de que o laboratório é uma instituição e ele tem cultura, então ele tem missão, visão, valores, ele tem um código de conduta no que eu aceito, se eu aceito que atrase, se eu aceito que não atrasa, se eu aceito que mude a ordem das amostras, se eu aceito que as pessoas sejam mal educadas, envolve tanto aqui a humanidade das pessoas dentro do laboratório, quanto a questão de como que elas devem se comportar. E óbvio que tudo numa empresa, ela sempre vai ser direcionada pelos valores. Toda decisão de uma empresa que tem seus valores bem estabelecidos vai ser sempre determinada pelos valores. Então, eu só tomo decisões com a consciência dos valores que essa empresa tem. Senão, a coisa se perde e a cultura não existe, que acontece na grande maioria dos laboratórios que eu atendo também. Que aí não é só implementar a qualidade, é mudar uma cultura que acontece lá dentro. Segundo tópico, identificação das estruturas, setores e documentos. Aqui a gente orienta que nesse manual de normas e rotinas tenha a identificação dos setores do laboratório. Então, tem que ter nome para os setores. Mesmo que vocês tenham uma sala só, mas que você coloque ali setor de triagem, o setor da hematologia, o setor da bioquímica, o setor de liberação de laudos, o setor de logística. Então, setorize o laboratório. Por quê? Porque quando você for colocar a documentação dentro dos padrões, ele criar um layout ou criar um padrão de cabeçalho, de rodapé, de nomenclatura. Eu vou usar procedimento operacional padrão, eu vou usar instrução operacional padrão, eu vou usar formulário, eu vou usar manual. Você pode usar todos esses tipos de documentos, mas você vai criar um padrão desses documentos e também onde que eu vou arquivar esses documentos, como que é o controle de acesso a essas informações, onde que vai ficar, quem pode pegar, quem pode ler, essas coisas, porque isso é segurança da empresa. E o controle de acesso às áreas, nem todo lugar, todo mundo pode acessar. Então, o laboratório, muitas vezes, é terra de ninguém, porque não se bota regra. E esse manual de normas e rotinas, a vigilância já pediu. Eu e a Mari, a gente deu um upgrade nele, para quem quiser ter um pouco mais de profissionalismo, ou melhor, quem quiser ter profissionalismo dentro do laboratório, ter dentro desse manual de normas e rotinas todas essas questões que eu comentei aqui agora. Obviamente que não dá para detalhar tudo aqui, mas agora vocês já sabem que existe o manual de normas e rotinas. Dentro do manual de normas e rotinas, aí vai entrar a parte técnica também, de biossegurança. Como que eu me comporto dentro do laboratório, as boas práticas dentro do laboratório, como é que vai entrar? Vai entrar de jaleco, vai poder entrar de sapatilha, não pode? Pode usar maquiagem, não pode? Pode usar unha grande, não pode?
vai lavar a mão. Então, tudo vai estar aqui dentro desse manual de normas e rotinas e você vai separando por temática, tá? Dentro dos boas práticas, a gente tem também as regras de como você vai se portar no laboratório, o plano de contingência de acidentes. Então, se eu queimei meu dedo com capilar, se eu cortei meu dedo com uma lâmina, se eu derramei reagente ou se um corante caiu em cima de mim, o que vai se fazer? A vigilância pede muito isso. A gente vai ver que também tem plano de contingência para acidente do motoboy, se acontecer alguma coisa com o motoboy. Então, já fiquem com essa na cabeça de vocês. E aí, dentro do Manual de Biossegurança, entra também os EPIs, que vão ser disponibilizados, os EPCs, que têm disponibilizados, e até mesmo a menção do formulário de entrega de EPI, para você criar uma lei dentro do seu laboratório, vamos dizer assim, e também os registros que essa lei está sendo cumprida, tá? Então, esse é um manual de normas e rotinas. Mari, você quer fazer algum comentário aqui? É só mesmo pontuar a importância, né, desse manual de biossegurança, quando a gente fala das BPLs, boas práticas, né, de laboratório, quando a gente fala de EPI, EPC, é um documento um pouco mais extenso, né, Dani, porque ele mostra até visualmente, a gente costuma colocar até foto ali do que utilizar em cada ocasião, se a gente tiver algum derramamento, como a gente vai proceder, né? Quem pode ficar naquela área, como a gente vai sinalizar. Então, é um documento muito importante aí para todos os laboratórios. É um momento que a gente fala até um pouco aí das brigadas também, né, de incêndio, que a gente sabe que é muito comum, né, essas questões aí, principalmente elétricas, por exemplo, dentro do laboratório, que acaba, né, gerando curtos-circuitos aí. Então, a gente entra um pouco também nessas questões de brigada de incêndio dentro desse manual de biossegurança. Então, é um documento extenso, mas é um documento muito completo acerca desse assunto. Muito bem. Obrigada, Má. Então, esse seria o cabeça de todo o laboratório. Aqui é onde começa como que o laboratório funciona. Próximo tópico que você precisa arrumar aí no seu laboratório, que eu acho extremamente importante, ninguém faz, POP de envio de amostras para laboratório terceirizado, tá? A gente já tem uma mentoria só sobre isso, de uma situação que aconteceu com um membro da comunidade, que eu peguei essa situação e fiz uma mentoria só sobre como se assegurar dentro do laboratório para não ter problema com extravio de amostra, etc., quando você manda para apoio. Então, quando você vai mandar a amostra para o laboratório de apoio, você tem que ter rastreabilidade de despacho, documentação interna de controle daquilo que você está enviando, preparo dessas amostras e como que você vai identificar elas para mandar para o laboratório de apoio e como que você vai enviar. Às vezes você tem 3, 4 laboratórios de apoio ou opções de laboratório de apoio. E você tem que dizer como que é para cada um. Qual é o e-mail que você vai mandar, como que você vai fazer a requisição, se tem que preencher a requisição física, se a requisição é online e assim por diante. Porque senão, depois, você tem que ficar repetindo as coisas para a pessoa. Então, o POP serve para isso. Lembrando que nem todo POP precisa ser uma bíblia. Pode ser um fluxograma, como está na aula desculpa, como está na aula de POPs que eu dei lá na comunidade Selva, o exemplo. Então, é um POP extremamente importante também para dar essas diretrizes, tá? Lembrando também, outra coisa, quando eu falo procedimento operacional padrão, a gente tem que entender que os documentos têm uma hierarquia. Então, o documento manual, ele seria o documento mais completo, vamos dizer assim. Ele é um manual, um guia. Né? E dentro desse manual, eu posso referenciar um procedimento operacional padrão, um formulário, eu posso mencionar uma instrução operacional padrão. Então, eu posso, dentro desse manual, referenciar outros documentos que eu vou ir consultar. Assim como dentro do procedimento operacional padrão, eu posso ter instruções operacionais, que podem ser cartazes que estão lá pelo laboratório, e os formulários que devem ser preenchidos
de acordo com a orientação que esse POP está dando. Então, o POP, ele não é só executor, ele também é orientador. Assim como eu explico lá na aula do POP, só para vocês não ficarem aqui achando que todo POP é uma bíblia escrita, né, infinita, de 1000 páginas. Outro tópico importante que a vigilância sanitária pede muito, principalmente, que é sobre higiene e limpeza do laboratório. Então, como que você vai limpar o laboratório, como que você vai higienizar o chão, as bancadas, com que frequência, com que produto, com que frequência também você vai fazer, como que é a lavagem dos materiais, se você faz esterilização, todos esses tópicos relacionados à limpeza e higiene dentro do laboratório vão estar nesse documento. Você pode desmembrar ele em 2, se você quiser. Um você fala de ambiente e outro você fala de materiais especificamente. Ou você pode incluir tudo num só e usa subtópicos ali para elaborar essa questão. Todo mundo lava material no laboratório, pelo menos alguma coisinha, mas também todo mundo tem chão e bancada para limpar. Isso também pode estar incluído lá no manual de biossegurança, lá no manual de normas e rotinas, tá? Também dá para tirar daqui e colocar tudo lá ou fazer separado. Não tem problema nenhum. Último tópico aqui em documentação do RT, a questão da notificação obrigatória, né, compulsória de doenças. Aqui, de novo, é uma questão municipal, mas é algo que você precisa ter determinado, porque quando a vigilância sanitária chega, ela vai pedir como que você se comunica com os órgãos oficiais. Isso está previsto na resolução 1374 também. Então, você tem que ter um documento que fale, olha, quando houver uma doença assim, assim, assado, segundo o município, nós mandamos um e-mail para tal lugar. Ou é de responsabilidade do médico veterinário, que é o clínico, documentar. Então, o laboratório apenas comunica o responsável pelo caso do diagnóstico XYZ. Então, também isso vai ser direcionado com as legislações locais de vocês, a construção dessa comunicação. Mas ela precisa existir, porque a gente sabe que tem doenças que precisam ser notificadas, algumas obrigatoriamente e outras compulsoriamente. Fim desse tópico, vamos para Manual e Gestão da Garantia da Qualidade. Esse é um manual também muito importante, que dá para colocar muita coisa dentro dele para explicar o seu controle interno, o seu controle externo, o registro da qualidade da água, a questão do monitoramento da temperatura. Então, dentro de controle interno, tem lá como que você vai registrar esses controles, como que você vai fazer as calibrações dos seus equipamentos point of care, ou mesmo o controle de qualidade dos equipamentos point of care por lote, que precisa ser feito. A vigilância pede isso com base na 978, que é a RDC da vigilância. Então, aqui entra todas essas questões. O registro da qualidade da água. Então, aqui a gente tem que fazer análise da qualidade da água que a gente produz e a gente tem que fazer o registro das trocas de filtro e o registro do uso diário. Então, todo dia você usa essa água para lavar o seu equipamento, para produzir um reagente ou alguma coisa do tipo, tem que fazer o registro da condutividade dessa água, principalmente. Mas, normalmente, a condutividade de pH, que vem já lá no condutivímetro que você usa para fazer isso. Como eu já falei de equipamento, eu também tenho que ter uma parte do manual de gestão e garantia da qualidade que fale como eu monitoro meus equipamentos e os meus instrumentos. Né? Então, a temperatura é uma das coisas que eu preciso monitorar. Então, eu tenho que fazer o registro diário dessa temperatura, que é tanto da geladeira, quanto do freezer, do banho-maria, tudo que envolve análise, tudo que impacta no resultado final precisa ser monitorado. Tá? Então, esse documento vai dizer aonde você vai registrar, como que você vai registrar e o que você vai registrar. Mínima, máxima, a leitura, a mínima, máxima dentro do período, você tem que resetar o termômetro,
e assim por diante. Anotar a rubrica e a hora do que você fez a leitura. Então, esse documento vai explicar essas ações que devem ser feitas no laboratório. Item de manutenção e calibração de equipamentos e instrumentos. Também é outra coisa que a gente precisa determinar nesse documento. Então, eu tenho um grande documento que é uma lista, onde eu controlo todos os equipamentos e instrumentos, então, todo o patrimoniamento deles, a rastreabilidade deles de quando foi comprado, se ele já foi tirado de uso, se ele ainda está em uso, para que ele é usado, manutenção quando foi feita, calibração quando foi feita. Aí depois a gente vai para a ficha vida, que é um documento que caminha junto com esse equipamento, onde eu vou lá e coloco tudo o que acontece na vida desse equipamento, as manutenções, algum tipo de falha operacional que ele parou de funcionar. E aqui eu preciso diferenciar duas coisas que muita gente confunde. Calibração de instrumento e manutenção de equipamento. Então, um instrumento é tudo que mede uma grandeza. Temperatura, velocidade, tempo, peso, tudo isso é instrumento. Então, tudo isso precisa ser calibrado. Então, a centrífuga precisa de calibração, porque ela tem que ter uma velocidade adequada durante um tempo correto. Então, tem que calibrar para saber se está fazendo aquilo que está dizendo que está fazendo. Pipeta mede volume, então eu tenho que calibrar. Termômetro mede temperatura, então eu tenho que calibrar. Agora, a geladeira que resfria, aí ela precisa de manutenção. O analisador bioquímico, ele precisa tanto ser calibrado quanto fazer a manutenção. Então, a calibração da bomba peristáltica, que está envolvida na manutenção diretamente, a questão dos espectrofotômetros. Então, a manutenção preventiva vai testar tudo isso e vai dar essa manutenção de um equipamento. Tá? Mesma coisa, então, a centrífuga é um equipamento, mas ela vai ser calibrada para as grandezas que ela trabalha. Né? E aí a gente arquiva todas as ordens de serviço junto das fichas vidas, para justamente ter esse histórico desse equipamento e desse instrumento. As calibrações de pipeta e termômetro, a gente faz o arquivo desses documentos, porque o fiscal ou o auditor, seja lá um dia o que acontecer com você, ele vai pedir esses documentos para saber, no dia que você fez o exame, se aquela pipeta que você usa, ela está dentro dos critérios de qualidade. Então, a questão do documento se chamar manutenção e calibração de equipamentos, aqui também a gente pode mencionar o que a vigilância tem pedido, que é o programa de gestão do parque tecnológico. Aqui a gente também vai dizer quanto tempo esse equipamento vai ficar, ou quando e como eu vou decidir trocar o meu equipamento. Então, dentro desse documento, manutenção e calibração de equipamentos e instrumentos, a gente vai colocar aqui também esse item, na verdade, porque tudo isso é um grande documento que chama Manual de Gestão e Garantia da Qualidade. A gente diz o que a gente vai fazer com esses equipamentos, qual é a gestão desses equipamentos e as decisões que a gente toma em cima disso. Então, mais uma vez, também para ensinar você que está me ouvindo, que documento não é só como faz. Ele também é orientador. Olha, depois de 5 anos, eu vou analisar o histórico desse equipamento, ele vai estar 100% depreciado, e eu vou decidir se eu troco ou não com base nisso, nisso e nisso. A pipeta, eu vou decidir descartar ela se no certificado de calibração ela não cumprir com esse requisito aqui de erro. Se ela estiver errando mais que tanto, eu não vou aceitar e vou descartar essa pipeta. Então, é nesse documento que a gente coloca, né? É nesse momento que a gente coloca essas regras. Registro de ações corretivas e preventivas, esse aqui é um mundo que está começando a ser executado e que está começando a ser exigido. Análise crítica é uma função do RT, tem vigilância sanitária que pede análise crítica assinada pelo RT.
que é análise crítica, Dani? É pegar tudo o que tem de gestão da qualidade, analisar o que deu de errado e tomar ações. Também dá para tomar ações preventivas, obviamente. Então, RAC e RAP são registros de ações corretivas, quando RAC, e registro de ações preventivas, quando RAP. RAP é para quando eu quero prevenir alguma coisa. Então, é um documento que lá a gente coloca todo o estudo de causa raiz, então, o que causou aquele problema, ou algo que pode vir a causar um problema. Então, são documentos que a maioria das pessoas não tem, análise crítica muito menos, e tem gente que tem ensaio de proficiência e não faz análise crítica de ensaio de proficiência. Então, quando eu faço um controle externo da qualidade numa Control Lab, eu preciso olhar o resultado, eu preciso saber o que deu de errado ou o que está crítico e tomar uma ação. Só receber o certificado e dizer que passei, eu posso olhar o certificado e ver que um monte de gente foi reprovada em algumas coisas lá, como eu já atendi muito cliente. Por quê? Porque não sabe usar a ferramenta e se acha o suprassumo das galáxias. Então, esse tópico de registro de ações corretivas e preventivas, ele começa com a análise crítica e com o registro e como que a gente vai registrar isso. Então, tem método para essas coisas, inclusive lá no curso de controle de qualidade eu explico RAC e RAP, tá? E tem método lá também falando sobre isso. Auditorias e fiscalizações, esse tópico a gente fez questão de colocar. Não é algo que está na legislação, não. Mas é algo que, se você sabe que você vai ser fiscalizado, e como a gente atende cliente que chega para a gente assim, meu Deus, recebi uma fiscalização, me ferrei, porque os meus colaboradores não sabiam nem o que falar para o fiscal. Aí ele não sabia apresentar os documentos, não sabia explicar o que estava acontecendo e não sabia nem o que fazer. Então, se você tem dentro do seu manual de gestão e garantia da qualidade um tópico onde você ensina o que deve ser feito na presença de um fiscal, quem tem responsável, porque o fiscal, ele está ali para fiscalizar, ele não está ali para ser legal, ele não está ali para ser bonzinho. E muitos não são. E eles querem, às vezes, as coisas do jeito que eles querem, mas não necessariamente você tem que fazer do jeito que eles querem, mas você tem que cumprir o requisito. Então, você vai dizer, olha, você precisa disso, eu faço assim, assim, assado, tá aqui o registro. Não precisa ser como ele quer. Então, você tem o poder de contra-argumentar também. Mas as pessoas têm que estar preparadas para achar as informações e para provar como elas fazem as coisas. Então, é aqui que, às vezes, a auditoria, antes de ser fiscalizado, é uma prevenção para você não tomar multa de 15, 20 mil, que tem gente tomando aí com a vigilância. Então, a gente deixou esse tópico aqui para alertar vocês. Finalizado o manual de gestão, estamos chegando ao fim desse, talvez, saculejo de final de ano, para começar um ano de olhos bem abertos e atentos, porque se 2025 já foi um turbilhão de emoção com vigilância, cada vez mais isso vai estar presente. O movimento é esse. Do ponto de vista logístico, o que a gente colocou aqui que é importante, porque a vigilância pede. E a resolução 1374, ela coloca como responsabilidade de quem faz. Então, se o laboratório oferece, o laboratório tem que ter um manual, ou um POP, ou um documento que dá instrução sobre como é feito o transporte de amostra. O registro de temperatura desse transporte e o plano de ação em caso de acidente. Se o motoboy está carregando a sua amostra, ele sofre um acidente. O que o motoboy tem que fazer? Quem que ele tem que chamar? Como que ele manipula essas amostras? Então, quando a gente contrata uma empresa terceira para buscar amostra, a gente assume um risco bem grande. Se essa empresa ela não tem competência para tal. Ou se ela não aceita nem receber a tua instrução e seguir aquilo que você está orientando ela. Então, o registro de temperatura é algo que é bem delicado, mas é algo que também é bastante exigido. Se não registra durante o transporte, registra quando chega. Então, tem lá um termômetro infravermelho e tal, e mede essa temperatura quando essa amostra chega.
Tá? São coisas que a vigilância tem pedido bastante. E o risco de acidente do motoboy, mais ainda. Registro de pessoal e operacionais. Isso aqui diz respeito à gestão de pessoas. Tá? Tudo que eu falei aqui envolve documento. Tudo que tem aqui envolve organizar processo e criar documentos, que é a atividade que vocês fazem aí todo dia. Quero melhorar, quero melhorar, quero melhorar. Então, fazer uma gestão da qualidade eficiente é melhorar com ela. Fazer uma auditoria e descobrir aquilo que você tem que melhorar é o pontapé inicial para você começar a construir a sua base aí que vai te dar segurança. Então, por isso, o motivo dessa aula. Agora, de nada adianta ter tudo no papel e quem chega novo, ou quem chega volante, ou quem está com você, não receber o treinamento, ou muito menos receber o treinamento e não ter um registro desse treinamento. Significa que o treinamento não existiu. Então, a pessoa pode dizer, eu não sabia, eu não recebi essa informação. Então, registrar os treinamentos a respeito dos POPs que vão sendo construídos. Registrar a avaliação de competência dessas pessoas. Então, eu tenho que saber se as pessoas estão sendo competentes com uma certa frequência, se elas estão seguindo, ou como você vai avaliar a competência dessas pessoas. Vai ser numa amostra cega? Vai ser num duplo cego? Vai ser num teste, numa entrevista ou numa auditoria interna? São todas possibilidades aí, mas que você tem que registrar. Solicitação de RT substituto, isso é uma questão burocrática quando é necessário. E o último, que eu deixei até em destaque com um asterisco, é um documento que não é exigido do ponto de vista de vigilância, essas coisas, mas a gente entende que do ponto de vista trabalhista é algo extremamente importante, mais ainda do ponto de vista de gestão das pessoas, para elas saberem o que elas devem fazer e o que vai acontecer com elas dentro da empresa, porque muitas empresas perdem bons funcionários porque não são boas comunicadoras. Quando a gente tem um manual norteador das coisas, vamos dizer assim, a gente consegue dar muito mais segurança e orientar muito mais essa pessoa do que ela vai fazer ali. Então, o manual de cargos e competências e responsabilidades, salário, plano de carreira, obviamente é um grande documento, mas dentro dele tem informações importantes. Quais são os cargos que você tem dentro do laboratório? Dentro desses cargos, cada um, quais são as competências das pessoas? Ela tem que ter um curso tal, ela tem que ter uma característica sim ou assado. E depois disso, o mais importante, que é um documento que a gente constrói muito, que é a tabela ou ata de designação, é quando eu vou designar as responsabilidades. A Mariana é designada a documentos que desrespeitam a biossegurança, a segurança do trabalho, a manuais de gerenciamento. A Daniela é responsável por documentos técnicos, de processos operacionais da parte técnica, de triagem. Então, eu sei qual é a minha responsabilidade, a Mariana sabe qual é a dela, e dentro do laboratório, o técnico tem que saber qual é a função dele, o veterinário, o patologista tem que saber qual é a função dele, a recepcionista, o motoboy, cada um sabe exata, e às vezes você tem 3 técnicos, e eles não podem fazer a mesma coisa, ou não ter pelo menos uma direção, olha, você é o primeiro responsável, aqui é o segundo, e o fulano é o terceiro. Acho que esse é o documento mais essencial aqui. Mas quando a gente fala de carreira, de continuidade, de reter talentos, a gente tem que ter previsibilidade de salário e também de subir horizontalmente, né, que seria salário, e verticalmente, que seria salário e cargo, no caso. Então, isso envolve gestão de pessoas, isso envolve, muitas vezes, você estruturar aquilo que você vê também para o futuro do seu laboratório. Quando você é laboratório, fica muito complexo de olhar para isso aqui. Mas quando você quer ser um laboratório, que não será mais será nós laboratório, é muito importante ter isso aqui em mente, conhecer essa infraestrutura. Dito tudo isso, qual que é o meu recado aqui final
a respeito dessa aula de hoje, do que é essencial para arrumar o laboratório. Essencial é você saber que você quer ter segurança. Essencial é você saber que você quer estar embasado em informações, em coisas concretas dentro do laboratório e não apenas no mundo abstrato do eu faço assim, eu faço assado, eu acho que é assim, fulano fazia assado, o motoboy faz assim, vai lá, pega aqui, que é a realidade do resolvedor de problemas, daquele que não tem padrão, daquele que toma decisões sempre no empirismo. Então, construir essa base te dá norte, te dá processo, te dá previsibilidade e você prepara as pessoas para seguir esse mesmo processo. Ah, Dani, mas é muita coisa. Eu sei. E aí é onde eu já dei orientação para vocês. Peguem uma fatia, desmembrem essa fatia em pequenas tarefas e vão fazendo uma tarefa por dia, uma meta por semana, uma meta por mês, e assim vocês vão conquistando as ações que vocês têm que tomar. Realmente não vai resolver num dia para a noite. A gente da consultoria demora, às vezes, 1 ano, até mais, para as coisas se concretizarem. Por quê? Porque eu sei que vocês não vão fazer só isso. Eu sei que você tem uma série de outras atividades. Então, essa aula é para te mostrar aonde você deve chegar. Como fazer isso? Tem uma série de possibilidades personalizadas para cada realidade. Por quê? Porque cada laboratório tem uma infraestrutura diferente. A base documental é a mesma. Agora, a aplicação dela, aí vai ser para a tua realidade. Às vezes, não vai ser igual a do vizinho que você está querendo copiar. Então, aqui, o recado é, para ser excelência, você precisa querer melhorar. E para melhorar, você precisa ter referência de onde você está agora, aonde você quer chegar, e o caminho que você vai percorrer para chegar lá. Não adianta ficar olhando para trás, aonde você estava ou aonde você ainda está, e você não mudou de lugar. Não adianta olhar para o vizinho. Não adianta olhar para quem já tem tudo, porque você quer aquilo que ele tem. Não se compare, não se limite e olhe para o seu laboratório como um negócio. Se você não é um dono, mas é alguém que trabalha no laboratório, encare o seu trabalho com responsabilidade daquilo que te compete. E entenda dos seus deveres e dos seus direitos dentro de tudo isso aqui que a gente comentou. Eu espero que essa aula tenha sido útil e vocês que estão assistindo a aula gravada, você pode tirar dúvidas nos comentários, você pode acionar o grupo do WhatsApp da comunidade Selvi. Um beijo. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, você já percebeu que estruturar um laboratório veterinário vai muito além de fazer exame. É sobre organizar, padronizar e, claro, sustentar a operação que funcione com clareza para todo mundo, qualidade e consistência para os seus clientes. E se você sente que precisa sair do improviso, organizar melhor os seus processos, ganhar mais segurança na rotina e evoluir de uma forma mais direcionada, existem alguns caminhos que podem te ajudar nisso. O primeiro caminho é a Selvi, a Comunidade de Excelência Laboratorial Veterinária. É um ambiente onde você não aprende sozinho. Você tem troca constante, suporte, aulas, mentorias em grupo e um contato com profissionais que vivem a mesma realidade que você. E onde você deixa de caminhar sozinho e começa a evoluir com um direcionamento. Se você precisa de algo mais de perto e aplicado à sua realidade, existe a consultoria. Nela eu entro no laboratório com você, analiso a sua estrutura, os seus processos, a sua operação, te mostro exatamente o que você precisa ajustar para o seu laboratório crescer e crescer com consistência. Para quem quer um acompanhamento mais próximo, contínuo, mais estratégico, tem a mentoria, onde eu acompanho de perto a sua evolução no laboratório veterinário, te ajudo a tomar as decisões, ajusto alguns processos e construo ali junto contigo uma estrutura sólida ao longo do tempo. Todo
Todos os links para mais informações sobre a Selvi, a consultoria ou a mentoria estão aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Agora, me diz aí nos comentários como que esse conteúdo te ajudou. Pode falar também se tem algum tema que você quer ver aqui no canal. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque a gente vai continuar aprofundando gestão, diagnóstico e posicionamento dentro do laboratório veterinário. E no Instagram eu compartilho ainda mais sobre a rotina real do laboratório veterinário, bastidores e direcionamentos práticos para te ajudar no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo.